comecei a ligar, tava dando caixa postal o celular dele, mandava mensagem, ele não respondia. Eu não desconfiei do Matheus em nada. Por que a gente encontrou um corpo e o outro não? Tá. Eu me chamo Selma, sou mãe do Matheus, eu sou funcionária pública, atualmente aposentada, eu era professora, né, do ensino fundamental. E o Matheus, ele nasceu em 1994. Eu já tinha um outro filho, mais velho, o irmão dele. E o Matheus veio assim num momento bem difícil da nossa vida, porque eu estava com um filho com problema de saúde. Não foi uma gravidez planejada, assim, né? Ele veio. Foi um parto meio complicado, porque eu não me lembro do meu filho ter nascido. Eu fui para a sala de parto e no momento do parto eu passei mal. E quando eu acordei, ele já tinha nascido. Ele sempre foi um bebê muito elétrico, muito esperto, uma criança que aprendia muito rápido e sempre fácil de fazer amizade. Na escola, ele era bem elétrico, deixava as professoras bem preocupadas, porque ele não parava quieto. Até que eu procurei um médico, né? Ele foi diagnosticado com TDA, ele é hiperativo. A inteligência dele tinha, só que ele não conseguia ficar calmo. E isso ele carregou para a fase adulta dele. Ele sempre teve dificuldade de ficar parado. O Matheus sempre precisou ficar em movimento. Eu sou João de Matos Carreira, eu sou o pai do Matheus, eu trabalho na área de informática, de suporte, e estou atualmente com 55 anos. Sobre o Matheus foi nosso segundo filho, que eu tenho com a Maria Selma. E, como ela já mencionou, ele é um menino hiperativo, sempre foi um menino sonhador, sempre teve as ideias próprias dele, muito independente, sempre os argumentos finais eram dele. Uma vez a minha esposa chegou em casa, tinha uma cortina na sala, né? Daqui a pouco, quando abriu a cortina, tinha um monte de X, né? E os X foram subindo na parede até em cima do estante, um lugar alto, relativamente alto para o tamanho dele, né? E atrás da caixa de som tinha um X. Minha esposa perguntou para ele: o que fez aqui, Matheus? Por que isso? Não, esse é o mapa do tesouro. Isso ficou marcado, uma das peripécias dele que a gente lembra com uma facilidade. Nós mudamos em 2010 para Mogi e saímos de uma residência ampla, né, que eu morava numa chácara, e fomos para um apartamento. Essa mudança não foi muito assim, para ele, por fato de ser hiperativo, ficar fechado entre quatro paredes não foi legal. Ele começou a sair pelas ruas, aí eu trabalhava e não o via, porque ele ia para a escola, e a gente acabava passando o dia fora, né, porque eu trabalhava num horário que eles ficavam sozinhos. E aí ele começou a andar por Mogi e conhecer muitas pessoas, que eu não tinha conhecimento dessa amizade dele. No final de 2011, eu resolvi retornar para minha casa de Guaranema com meus filhos. Meu marido permaneceu em Mogi. Nesse período, meu casamento entrou em crise. E eu perdi o controle do meu filho nessa época. Ele começou a saía para a rua, não voltava, começou a beber nesse período. E mesmo eu estando em cima, né, mas eu não tinha controle, ele saía à noite para a rua, eu não sabia o que estava acontecendo. Nesse período, eu estava sozinha com os meus filhos. E em 2012, ele, numa briga com o pai, ele saiu de casa e foi morar na casa de parentes. Aí eu perdi o controle do Matheus, porque aí ele ficou muito revoltado comigo, com o pai, e aí a gente não tinha mais como, eu não tive mais como cuidar dele diretamente, mesmo que por trás eu permaneci observando o que ele estava fazendo.
com a ajuda de amigos, eu consegui um trabalho para ele como estagiário no Fórum de Guararema, e eu contava com a ajuda, né, de pessoas que me conheciam para poder eu dar um apoio para ele. E ele continuava, ele ficou 8 meses fora de casa. Nesse período, foi um período bem crítico, que ele começou a andar com uma turma bem barra pesada. E em uma das conversas que eu tive com ele, eu perguntei o que estava impedindo ele de voltar para casa. Ele falou assim: mãe, eu quero meu pai de volta. Aí eu conversei com meu marido e a gente voltou de novo a conviver junto, nosso relacionamento, nós voltamos, né, no casamento, e nós começamos a correr atrás dele, reconquistá-lo para ele voltar para casa. No final de 2012, ele retornou para nossa casa e nós resolvemos tirá-lo novamente de lá e voltamos para Mogi das Cruzes novamente com ele, para afastar do grupo com que ele estava, e trouxemos para Mogi para ele voltar a estudar, né, porque ele estava terminando o ensino médio nessa época, e ele veio para Mogi estudar. E o irmão também estava estudando, começando a faculdade. E ele permaneceu bem nesse período, sabe? Em 2012 para cá, ele foi estudar. E lógico, eu não consegui evitar as amizades dele, né? Porque ele era muito fácil de fazer amizades. Então, onde ele encontrava, ele se enturmava. Em 2014, ele reconheceu, ele foi trabalhar no supermercado e conheceu a esposa dele, que vocês vão conhecê-la. E eles resolveram casar, né? Casaram. E de lá para cá, ele não vive mais conosco, vive com a esposa. Eu retornei para Guararema em 2015 e ele ficou com a esposa, né? Eles morando no apartamento em Mogi. Meu nome é Camila Souza Matos Carreira, sou esposa do Matheus. Eu trabalho no supermercado, sou auxiliar administrativo. A gente se conheceu no nosso local de trabalho. A gente trabalhava junto, ele foi para fazer um treinamento para ir para uma outra loja, e a gente se conheceu trabalhando mesmo. E enquanto a gente trabalhava junto, a gente só era amigos, né? Daí depois que ele foi para outra loja, a gente continuou conversando. Daí uma vez eu convidei ele para ir em casa tomar um café, ele foi, a gente tomou café. Depois uma outra vez ele foi para ir almoçar, foi ele mais uns amigos. Daí a gente já começou a namorar logo em seguida. A gente saía bastante, eu estudava, ele ia comigo até o meu curso, depois ele ia embora. Ele me acompanhava bastante. Ele ficava bastante em casa com meus pais, ficava no final de semana, às vezes também ficava. Sempre conviveu, desde o início do namoro, a gente sempre conviveu bastante junto. Sempre ficou bastante junto em casa com meus pais. Não, a gente só assinou papel no civil mesmo. A gente decidiu não fazer festa. Na verdade, a gente nem falou pra ninguém. Ele foi no cartório, viu, resolveu que queria casar e a gente combinou o dia, foi e casou, assinou os papéis. Nós estivemos juntos no final de julho, numa festa de aniversário do afilhado dele. Estávamos todos bem, não observamos nada que justificasse ele ter desaparecido. Uma semana antes dele desaparecer, ele esteve na minha casa, tomou café comigo, passou a manhã comigo. Depois ele falou assim: mãe, eu estou indo embora porque eu vou trabalhar. Porque atualmente ele era motoboy de um aplicativo de entrega de lanches. Fazia pouco tempo, fazia o quê? Uns 20 dias que ele tinha começado a trabalhar nesse aplicativo. Mas no Dia dos Pais nós estivemos juntos, né? Almoçamos na casa dos meus pais, ele com a esposa. Nada que justificasse o que aconteceu com ele depois. Pelo menos a gente não percebeu nada. O Matheus saiu para trabalhar no dia 21 de agosto de 2019, à noite, e se encontrou com um grupo de motoboys que ficam aguardando
as chamadas. Eu fiquei sabendo o que tinha acontecido com ele no dia seguinte, pela manhã, no dia 22, quando eu acordei e tinha uma mensagem da minha nora dizendo que o Matheus não tinha voltado para casa, que ela tinha passado a noite toda em claro e que ela mandava mensagens, ele não respondia e que ela não sabia o que tinha acontecido, ele não tinha voltado para casa. E eu saí da minha cidade e me dirigi para Mogi das Cruzes para saber o que estava acontecendo. Fui até o apartamento onde ele mora, a moto não estava lá. Aí eu voltei para as ruas e comecei a ir aos locais que ele ficava aguardando os pedidos. Como era muito cedo, não tinha nenhum motoboy ainda lá para eu conversar. Então eu fiquei andando, fui até hospitais ali da cidade, perguntei se tinha dado entrada de algum acidente, porque ele havia caído várias vezes de moto, se tinha acontecido alguma coisa. Fui até a delegacia me informar se tinha havido algum acidente, nada. Aí por volta de umas 10h30 eu encontrei o grupo com o qual ele trabalhava, no ponto que eles ficavam. Meu nome é Luiz Fernando Branco, sou amigo do Matheus. Eu conheci o Matheus através do serviço de aplicativo, né? Por eu ser um dos motoboy mais antigos do aplicativo na cidade, falaram pro Matheus que eu poderia dar uns conselhos para ele trabalhar, ganhar um dinheirinho dele, né? É onde a gente acabou se conhecendo. Até o presente momento, quando a gente se conheceu, ele aparentou uma pessoa muito do bem, uma pessoa legal. Conversamos bastante, pediu muito conselho, perguntou como que era, né, o jeito de ganhar um dinheiro, como que dava para ele ganhar um dinheirinho dele. Tirei as dúvidas que ele tinha no presente momento e sentamos e conversamos bastante, né? A gente conversamos sobre família, o dia a dia dele também. Ele falou bastante comigo do dia a dia dele e aparentava para mim uma pessoa muito do bem, né? Tava chovendo no dia que ele conversou bastante comigo. Ele estava sentado do meu lado, estava eu e ele no presente momento lá. Ele me passou muita confiança e pegou muita confiança em mim também, né? Ele falou da moto dele, falou da família dele, falou da esposa, falou de filhos. Na verdade eu pensei que era filhos, depois que eu descobri que era gatos, né? Ele falava que tinha filhinhos, mas eu não sabia o que eram filhinhos dele. Para mim, era filhos. Eu pensei que ele era um pai de 4 a 5 filhos. Eu fiquei assustado com a idade dele. Mas aí descobri há pouco tempo que era gatos que ele tinha. Mas é uma pessoa do bem. Para mim, foi um prazer ter conhecido ele. Acho que se ele estivesse comigo hoje no aplicativo, acho que seria um bom amigo de ter do meu lado, né? Acho que ele seria um bom amigo. Falou da moto que ele tinha, que a moto dele é chamativa, né? A cor dela. Eu falei para ele tomar cuidado com a moto. Em relação, eu estava aconselhando ele lugares que era perigoso no bairro, na cidade. Falei, toma cuidado com esse lugar, toma cuidado com o outro. Aí foi onde que ele falou da moto dele para mim. Eu fui e falei para ele, sua moto, por ser chamativa, não trabalha muito à tarde, tenta ir embora para casa mais cedo, não fique na rua, se algum pedido tocar para você depois da meia-noite, tome cuidado. Ele falou para mim que precisava juntar um dinheirinho, e eu falei para ele os lugares que ele poderia realmente ganhar o dinheiro, e eu não ia nesse local porque é um lugar perigoso, então eu não estava indo, que é um bairro um pouquinho mais distante, né, do centro da cidade. Falei para ele manter no local que ele estava, que era próximo ao comércio de shopping, lojas, né? Aí ele falou para mim que ele ia seguir meu conselho, e foi onde que ele me agradeceu, que ele conseguiu fazer um dinheirinho, né? Conseguiu fazer uma grana não muito alta, mas também não muito pouca. Tipo, para ele ficou feliz, né? Ele falou que estava satisfeito com aquele dia. E aí depois dessas conversas que a gente tivemos, vi ele mais umas 2 vezes, ele veio, me cumprimentou normal,
já logo aconteceu esse fato, né? Esse ocorrido de ele ter sumido, né? Ele me buscou no serviço, no trabalho, era 4h30, me deixou em casa, já era umas 4h15 mais ou menos, 4h45 mais ou menos. Daí ele saiu, já era 5 horas para trabalhar. Eu liguei para ele mais ou menos, já era umas 5h30, pedi para ele ir no mercado comprar as coisas para gente tomar café. Ele foi no mercado, ele não tomou café com a gente, ele só deixou as coisas e saiu. Já era umas 5h30 mais ou menos, pouco antes das 6. Depois a gente só foi conversando por mensagem. Na decorrer da noite, sempre conversava muito. Perguntava pra ele como tava saindo as entregas, se tava saindo bastante, se ele tava andando bastante com a moto, se tava tudo bem. A gente sempre conversou muito. E nesse dia, ele falou que tava fraco ainda, pouco as entregas, tava meio fraco, que não tava saindo muito. E que ia embora para casa. Então, era mais ou menos umas 11 horas, 11h20 mais ou menos, foi quando eu mandei mensagem para ele se ele estava vindo embora ou se ele ia demorar. Ele falou que tinha terminado as entregas, que já estava vindo embora. Era mais ou menos umas 11h20 da noite já. Ele falou que já estava vindo embora. Foi a última conversa que a gente teve. Depois disso, ele não apareceu em casa e eu comecei a estranhar, né? Porque ele falou que estava vindo e não apareceu. Aí eu fiquei preocupada, comecei a ligar, tava dando caixa postal o celular dele, mandava mensagem, ele não respondia. E foi quando eu mandei mensagem pra mãe dele, falando que ele não tinha chego em casa ainda. Nesse dia ainda eu levantei, fui trabalhar, conversando com a minha sogra só por mensagem. Daí ela que foi procurar saber aonde ele estava, última vez que viram ele nos lugares. Aí foi mais a parte que ela foi atrás para ver. Conversei com os rapazes e eles ficaram até assustados, porque eles falaram, mas onde ele estava aqui conosco, trabalhando? Até por volta de umas 8 horas da noite ele estava aqui. Aí ele pegou a moto, saiu, falou que ia embora. E aí a gente procurou por todos os lugares, o grupo começou a passar mensagem pelo WhatsApp, se sabia de alguma coisa. Aí ninguém sabia, ninguém tinha resposta. Nós fomos para a delegacia e fizemos o boletim de ocorrência no dia 22. Depois disso, a gente saiu à noite da delegacia, porque demorou para fazer o boletim, por como ele era casado, a esposa dele que teria que estar fazendo, né? Aí nós fomos lá no trabalho, ela também não sabia o que estava acontecendo. E nesse período a gente ficava mandando mensagem para o WhatsApp do celular dele. A gente viu que recebiam lá, visualizavam, mas não respondiam. Voltamos para casa no dia 22. No dia 23 de madrugada, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está lá no Japão, que é amigo dele, me dizendo que a moto dele estava num bairro lá de Mogi. Num bairro chamado Cocoera, que era para eu me dirigir até lá, que a moto dele estava lá. Pela manhã, na sexta-feira, no dia 23 de agosto de 2019, eu e meu esposo nos dirigimos novamente para Mogi das Cruzes, fomos até esse bairro, realmente a moto estava lá. Mas e como é que a informação chegou a esse amigo dele no Japão, que é a moto? Porque esse amigo morava lá nesse bairro e conhecia, a comunidade se conhece. Então, alguém deve ter falado para ele, porque ele mandou uma mensagem no WhatsApp para mim. No Messenger, na realidade, não foi nem no WhatsApp. Porque eu já tinha colocado nas redes sociais que o Matheus estava desaparecido. As pessoas começaram a se mobilizar. E eu recebi depois um áudio de uma outra pessoa dizendo até o local que a moto estava. Ele descreveu a moto, né? Porque a moto do meu filho era uma moto que chamava atenção, da cor laranja, né? Uma Yamaha, né, laranja, então não era uma moto discreta. Aí nós fomos lá, chamamos a polícia, fomos até o local. Realmente a moto estava lá em posse de uma pessoa. Aí nós chamamos
a polícia conduziu essa pessoa até a delegacia para prestar depoimento e explicar por que ele estava com a moto do meu filho. Bom, essa pessoa, ela alegou à polícia que meu filho foi entregar um lanche por meio de solicitação do pedido do aplicativo. Ele alegou que meu filho deixou a moto com ele quando foi entregar o lanche e que depois retornava para buscar. Também diz que meu filho entrou num carro preto, que ele não sabe precisar modelo nem placa e não sabe para onde meu filho foi. Após o depoimento dele, ele foi liberado pela polícia porque não tinha provas que dissesse que ele era responsável, não. Mas tinha registro do pedido dele no aplicativo? Bom, nós vamos saber isso depois, tá? Depois a gente entrou com uma liminar na justiça e que esse aplicativo nos forneceu todo o histórico de entregas do meu filho. E não tinha nenhum histórico nesse horário que meu filho foi realmente lá entregar um lanche. Para aquele endereço? Para aquele endereço, não tinha. Então, a história que o rapaz contou não era verdadeira. Nós entregamos todo esse material para a investigação da homicídios, que é o que conduz a investigação. Só que esse rapaz, depois que ele foi até a delegacia e prestou prestou depoimento, ele está foragido. Então a gente não sabe onde ele está. No dia 23 ele prestou depoimento. No dia 26 ele foi novamente chamado para prestar novo depoimento. Ele veio com um advogado prestar depoimento, contou a mesma história que ele já tinha falado antes e deixou o telefone, deixou o contato e falou que qualquer coisa ele estava lá para responder, mas ele não apareceu mais, nem ele, nem advogado. Tá? Eles não sabem. Ele não está foragido, porque essa semana ontem eu recebi uma informação de que ele se encontra lá onde mesmo ele mora, tá? Estava numa festa lá, então ele não está foragido. Eu não sei por que a polícia ainda não pegou ele. O Matheus representava para mim uma pessoa muito do bem mesmo. Eu não apresentava nada de errado. Eu não desconfiei do Matheus em nada. Se você me perguntar para mim se eu me senti inseguro perto do Matheus, eu não me senti inseguro, eu me senti super bem. Por eu ser uma pessoa amigável, eu acho que bateu o jeito de ser amigo dele também, ele falava as coisas comigo, então tivemos uma boa conversa, a gente conversamos bastante, até no dia que ele sumiu, né, ele estava comigo, eu não consegui conversar muito com ele, porque eu estava com entrega. Né. Quando ele sumiu, aí veio à tona que o Matheus tinha sumido. Quando vem a mãe dele vem falar com a gente, que a gente foi perguntar através dos motoboys, através dos grupos, através de todos, o que aconteceu com o Matheus, quem estava com o Matheus naquele presente momento. Naquele presente momento que o Matheus estava lá, ele recebeu um telefonema, né, ou ele recebeu um telefonema ou ele ligou para alguém e pegou a moto, se despediu de todo mundo e foi embora. Então foi aonde que foi a última vez que foi visto o Matheus. Não vimos mais. Aí falando com a família, com a polícia, eu falei que ele estava comigo sentado, o telefone dele tocou, ele atendeu o telefone, ele falou com uma pessoa no telefone, falou que era um amigo dele, que era Uber, e trabalhava com motorista de aplicativo, falou de dinheiro, falou uma quantia muito pouca de dinheiro. Esse amigo dele encostou o carro, né, conversou com ele, conversou um pouco com ele, ele falou comigo, se despediu de mim e foi embora. Isso um dia antes dele sumir. No dia que ele sumiu, ele fez a mesma coisa. Ele estava junto com os motoboy, eu não estava presente assim no momento porque eu estava fazendo entrega. Ele estava com todo mundo e o telefone dele tocou, ou ele ligou para alguém, falou que ia fazer uma coisa tipo, tô indo embora, um abraço, tô indo trabalhar, né, uma coisa assim, e sumiu. Não vimos mais o Matheus. Foi aonde que a gente começou a saber a tona do que estava acontecendo com o Matheus, né.
que ele tinha sumido, que a mãe estava preocupada, que a esposa estava preocupada, que o pai estava preocupado. Aí os nossos amigos se reunimos e fomos atrás das informações todas para ajudar a família, né? Ajudar a mãe e o pai. Fizemos cartazes, espalhamos através de grupos de celular, né, de aplicativos, redes sociais, todos os tipos de redes sociais, começamos a procurar informações. A gente começamos a receber as nossas informações, passar para a família, por ser uma categoria bem unida, né? A categoria do motoboy, ela era bem unida, então a gente tem amizade com a cidade inteira. Então todas as informações que chegavam para a gente tentava levar para a polícia ou para a família, né? E até quando a gente descobriu que ele tinha desaparecido junto com o Bruno, né, que é o outro rapaz que desapareceu junto com ele, a gente ficou meio assim, porque ele saiu de perto da gente, ele não estava com ninguém, ele estava praticamente sozinho, né? E depois que encontraram a moto do Matheus, com um rapaz chamado Lucas, né? Quando encontraram a moto, eu estive lá na delegacia, né, junto com a família, eu estava lá junto com a família, e estava perguntando para a família o que estava acontecendo, né, se o Lucas estava sendo preso, se tinha alguma informação sobre o Matheus. Ela falou que não. Aí eu perguntei, mas por que a polícia não prendeu esse rapaz chamado Lucas? Porque ele falou que a namorada dele conhece o Matheus através do aplicativo de entrega, que o Matheus fez uma entrega para ela, tinha amizade com ela, ela pediu o lanche de novo, pediu, né, o lanche, e o Matheus que foi entregar para ela de novo, e nesse momento que entregou para ela, pediu para ele ficar com a moto. Nessa mesma hora eu falei para a família, não, isso não, é impossível de acontecer, isso não tem como acontecer. Avisa a polícia que isso não tem como, porque na forma que a gente trabalha com o aplicativo, é um caso de acontecer de você cair um cliente 2 vezes, mas é muito difícil. É 1 em 1 milhão. Não vamos falar para você que é impossível. Acontece. Mas na mesma semana, nos mesmos dias, é difícil. Não tem como. E não tem como você conhecer uma pessoa através do aplicativo, né? De entrega. Porque a sua conversa com o cliente, ela é o básico. Bom dia, boa tarde, boa noite, simpatia, né? E acabou. Se você passa desse limite, o cliente entrar com uma reclamação através da plataforma, você é expulso por assédio ou por qualquer outra coisa. Então não tem como você fazer amizade com o cliente através do aplicativo. Você tem que ser o mínimo, né? Por mais que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, extrovertida, você não pode ter muita intimidade com o cliente, né? Porque isso pode se virar contra você. Então, quando falaram isso para mim, o caso do Matheus, esse menino Lucas, eu fiquei muito assustado, porque eu faço entrega também. Então, eu fiquei preocupado porque podia ter acontecido comigo, né? Podia ter acontecido comigo. Aí ficou nessa questão entre o Matheus, o Lucas e a família daquele presente momento, né? Ficamos preocupados por demais. Todos motoboy da cidade, na verdade foi muitos motoboys, ficaram preocupados, ficaram com medo. As conversas que vinha pra gente, as histórias que estavam vindo pra gente, estavam nos assustando. A gente era muito apegada nas gatas, né? Então a gente ia dormir, elas iam dormir com a gente, então a gente dormia tudo junto, com as gatinhas na cama. E era a melhor hora do dia. A gente ia pro quarto, assistir televisão e os gatos iam junto. Ele era promotor de vendas, né? Daí ele saiu, ficou tempo parado, ele começou a fazer bico como segurança à noite, final de semana. E foi seguindo assim, foi bastante tempo fazendo bico de segurança à noite. Daí depois ele conseguiu um emprego num pedágio, né? Que ele continuou fazendo promotor de vendas, mas ele vendia um negocinho para os carros não precisar parar, né, para passar direto esse pedágio. Daí saiu também e depois que ele saiu, ele voltou a fazer segurança, trabalhar com segurança à noite e ficou bastante tempo assim. Acho que daí foi assim quando ele conheceu esse amigo dele.
No dia que o meu filho desapareceu, eu coloquei nas redes sociais que eu estava procurando e começou a aparecer muita informação na minha página. E entre essas informações, postaram que tinha também uma outra pessoa desaparecida. Quando eu olhei para a foto, eu falei assim, eu conheço esse rapaz, é amigo do meu filho. E mora no mesmo bairro onde eu encontrei a moto. Eu entrei em contato com a família, né? A gente acabou se conversando, foram feitas várias reportagens que a mídia, na época, colocou no ar desse rapaz. Esse rapaz, ele foi localizado alguns dias depois, no dia 28 de agosto, em Óbito. Por meio de uma denúncia anônima, a polícia chegou no local, ele tinha sido sepultado numa área bem afastada do centro de Mogi, uma área bem deserta, com poucas pessoas, e o corpo dele estava lá enterrado. Isso no dia 28 de agosto. O que é estranho é que junto com esse corpo estavam os documentos do meu filho, o celular do meu filho, o documento da moto, e esse rapaz estava vestido com as roupas do meu filho. Mas do meu filho mesmo, eu não achei nada. Sabe, não achei nenhuma pista que me leve até ele. A gente até colocou cães farejadores procurando, inclusive lá no local onde foi encontrado o corpo. Os cães até detectaram odores do meu filho por lá, mas a gente não achou nada que dissesse, olha, ou ele está em óbito, ou não encontramos o corpo do meu filho. Eu não sei se meu filho está vivo ou se está morto, sinceramente eu não sei. Sim, eles andavam sempre juntos, esse rapaz estava sempre junto com meu filho. Inclusive a última vez que eu vi meu filho, que ele esteve em casa, esse rapaz estava junto com meu filho. Só que meu filho sabia que eu não gostava dele, então ele não chegou até a minha casa, ele ficou andando na cidade. E eu só soube que ele esteve lá porque a minha cidade ela é vigiada por câmeras. E tem um centro que monitora a cidade toda, somente as entradas da cidade. E o rapaz que monitora, meu amigo, ele me mandou uma foto da moto saindo da cidade e na garupa estava uma pessoa. E essa pessoa é esse rapaz que morreu. E por que você não gostava desse rapaz? A intuição de mãe, sabe? Eu acho que ele não era uma amizade legal para o meu filho. Não tenho nada com a vida pessoal dele, mas meu filho o conheceu através de trabalhos de segurança em eventos. Acho que foi dessa maneira que eles se conheceram. Mas eu não tinha uma boa impressão dele. Agora, se ele era uma pessoa que fazia alguma coisa ilícita, não posso afirmar porque eu não sei nada da vida dele, tá? E a família, eu tive pouco contato. Ele só tinha um irmão, e esse irmão nem falava com ele, então os pais já eram falecidos, então eu não conheço a vida desse rapaz. Mas a intuição de mãe avisa, né, filho, não é uma boa companhia. Eu recebi algumas informações, mas quem me passou essa informação, ela falou assim que meu filho não tinha nada a ver com a história do óbito desse rapaz. Que na realidade meu filho caiu numa armadilha. Que o outro rapaz estava com alguns problemas, que eu também não sei dizer quais, e que ele falou que era meu filho que estava envolvido, e no dia do desaparecimento, os dois desapareceram no mesmo horário. Tá? Tanto a família do rapaz lá diz que ele também recebeu uma ligação por volta das 19 horas, e meu filho também recebeu uma ligação, segundo o grupo do motoboy, foi neste horário, 19 horas, que o meu filho recebeu uma ligação e saiu. Falou tchau, tchau, tô indo, e foi embora. Então, agora eu não posso dizer se isso é verdade ou não, porque a pessoa não fala com a polícia de jeito nenhum. Ela passou, falou comigo, que ela foi pesquisar, ver o que aconteceu, porque ela conhece meu filho. Ela é amiga do meu filho. Daí ela falou assim, olha, seu filho não tinha nada a ver com essa história. Ele caiu nessa história
Porque um defeito era do Matheus. Eu não sei se isso é qualidade ou defeito. Ele vestia camisa por qualquer pessoa. Se ele visse alguma injustiça, ele ia atrás. E às vezes as confusões que ele se metia tanto tempo da infância dele na escola, normalmente não era ele que tinha aprontado. Ele que foi tentar ajudar um amiguinho que estava lá em apuros e ia todo mundo para a diretoria, né? Mas ele nunca fez assim, que ele arrumasse uma briga. Isso eu nunca presenciei. E mesmo na escola, na época, voltando na infância, sempre a diretora falava assim, eu não sei, Selma, por que o Matheus se meteu no meio dessa confusão? Ele não tinha nada a ver com isso. E essa informação que chegou até mim foi isso. Eu não sei por que o Matheus caiu nessa. Ele não tinha nada a ver com essa história desse rapaz que foi encontrado em óbito. Esse rapaz estava com alguns problemas, também não sei quais são. Eu não posso falar desse rapaz porque a família não está aqui, eu não tenho autorização para falar o que eu sei dele, né? Não posso. O que eu acho que aconteceu com o Matheus? Sabe uma coisa que minha avó, minha mãe, né? Minha avó, ela é minha mãe, foi tudo para mim. Ela me falava, filho, não anda com pessoas, né? Que você não confia. Eu acho que o Matheus estava com pessoa errada, no lugar errado, no momento errado, com a pessoa, tudo errado para ele. Ele não deveria estar naquele local. Porque a gente não conhece cada um, né? A gente não sabe o que se passa, cada um faz. Mas eu acho que o Matheus estava no lugar errado, a pessoa errada, no momento errado. Eu acho que se ele ficasse com a gente ali, se esforçando para ter a entrega dele, eu acho que ele não teria essa repercussão toda. Eu acho que o Matheus não teria sumido, né? Não teria desaparecido. Não sabe onde o Matheus está hoje, né? Se ele tá com frio, se ele tá com calor, se ele tá com fome, né? Se ele tá com a memória boa, se ele não tá com a memória boa. Então, eu acho que aconteceu com o Matheus, não sei, na verdade, não sei. Fico perguntando isso para mim todo dia. O que aconteceu com o Matheus também, né? Por que aconteceu isso com ele? Podia, que eu sempre falei, né? Podia ter sido qualquer um ali na cidade, ou com meus amigos, comigo, porque a gente tá todo dia na rua, a gente corre risco também, né? Eu já pensei em muita coisa, né? A gente faz muitas conjecturas. Ele está foragido, com medo, escondido, porque eu não posso pôr a mão no fogo pelo meu filho dizendo que ele não era usuário de droga. Bebida eu sei que ele usava sim. Agora, meu filho não é um dependente químico que vive. A gente sabe quando a pessoa é dependente químico, o estado que ele fica. Não sei se vocês vão olhar as fotos dele, vocês vão ver que ele não aparenta um dependente químico. Ele tinha família, ele estava sempre em casa, a esposa dele estava sempre com ele, ela mesmo não acredita nessa teoria que ele era um usuário de drogas e estava devendo lá porque essa é a hipótese da polícia, tá? Que o meu filho era um usuário e que devia lá e que foi julgado pelo tribunal do crime. Mas eu não concordo com essa hipótese da polícia. Que ele foi julgado, tanto que eu quis questionar a polícia por que o rapaz em óbito estava vestido com as roupas do meu filho. Daí ele falou assim, mas quando acontece um julgamento, é sem roupa. Diz que eles tiram a roupa e fazem o julgamento. Depois manda catar a primeira roupa que encontrar, se vestir rápido, para eles finalizar o trabalho. Que daí já é o óbito, né? Mas eu não concordo com isso. Porque se meu filho tivesse sido julgado no tribunal do crime, por que a gente encontrou um corpo e o outro não? Não acredito que essa percussão essas conversas que teve sobre o Matheus, sobre facção, sobre droga, sobre dívida, eu acho que isso foi... acho que é um presente momento, acho que é uma coisa que a turma quer colocar a culpa em alguma coisa, né? Vamos colocar a culpa em alguém, né? Que é mais fácil de assumir que Matheus sumiu e a gente não tem resposta. Eu acho que foi isso. Esse negócio de hipótese dele fugir, desaparecer,
Olha, nunca ele chegou a falar abertamente dessa forma. Companhias erradas. E eu acho que ele também, o fato dele ser muito extrovertido e fazer amizade fácil, ele acreditava muito fácil também nas pessoas. Não vê perigo nas coisas. Eu, por exemplo, não vou em qualquer lugar. Eu vivo aqui em São Paulo durante a semana, eu não vou em qualquer lugar. Porque eu não acho seguro. Mas ele acho que não tinha essa percepção, não tinha esse senso de maldade no coração, né? De que pode acontecer uma coisa ruim ou aquele lugar não é bom. Se eu ver que o lugar não é bom, eu não vou. Né? Você evita isso para evitar problemas para frente, né? E eu acredito que ele estava no lugar errado, com as companhias erradas e talvez tentando ajudar um amigo ou em alguma situação e acabou se envolvendo numa questão que ele não fazia ideia. Olha, que ele usava bebida? Sim, a gente... É que quando você está em casa, você usa moderadamente. Quando você está fora, eu não saberia dizer o quanto ele usava da bebida fora de casa. No bairro onde nós encontramos a moto e que supostamente foi o último lugar que ele esteve depois de ter desaparecido, o comércio de droga é bastante forte. Mas, por outro lado, nós nos encontrávamos na sexta-feira, ele passava finais de semana em casa, ou nos reuníamos, às vezes, na casa da minha sogra, e nunca vimos comportamento agressivo ou característico de uma pessoa que sofre ou está em abstinência por conta da falta do uso da droga, né? Então, por isso a gente não acredita que ele era um usuário compulsivo, né? Ou um viciado, mas por conta dessa característica que a gente conhecia do lado dele, né? Então, droga, nunca cheguei a presenciar nada. Ele nunca chegou a chegar em casa alterado, nunca cheguei a pegar ele com drogas em casa, nunca vi ele drogado, nunca presenciei nada do tipo, nada. E depressivo sempre foi muito alegre, sempre foi muito brincalhão, bagunceiro, então não cheguei a perceber nada. Eu, particularmente, eu jamais pensei que um dia isso ia vivenciar toda essa dor que eu estou passando. Porque é muito triste. Eu não sei nem para onde ir, sabe? A quem recorrer. E as redes sociais que têm me ajudado. Por meio das publicações, eu cheguei nas Mãe da Sé, né, da ONG, ao Instituto IMPA, que está me ajudando, que foi, acho que por meio do Instituto IMPA que cheguei até vocês. Algumas outras páginas de desaparecido que compartilham e publicam. Eu sei que eu fiz uma postagem um mês atrás, isso teve 22 mil compartilhamentos. Então, a minha arma de busca atualmente são as redes sociais. Porque alguém viu, alguém, se ele está em situação de rua, alguém vai ver e vai me passar essa informação. Porque com a justiça é difícil, né? Eles têm uma linha de investigação que não é igual a da gente, né? Uma coisa que a gente tem percebido é que às vezes a esperança vai diminuindo. Aí você recebe alguma mensagem, alguma informação, um reforço de esperança e você fala, não é possível. A gente acredita que ele pode estar sendo mantido em algum lugar, que ele não tem comunicação, porque tudo que ele tinha, maneira de se comunicar, foi tirado. O celular dele está com a gente.
Documento também está com a gente. Ele não tem documento, não tem nada. Não sei em situação ele estaria hoje e como que ele poderia fazer ou se ele tem acesso para se comunicar. Acho que não tem. Se não tiver, a gente não tem como descobrir, porque as pessoas não falam. As pessoas da comunidade onde ele estava não falam por medo, né, de própria represália vamos dizer assim, de quem domina a região e faz o tráfico, né? Um abraço. Meu filho era grandão. Né? Tem 1,90 m. Então ele vinha com os braços abertos e me abraçava. Era muito carinhoso. É muito carinhoso. Então o que eu sinto dele é esse abraço, esse sorriso. Que o Matheus sempre gostou de festa. Sabe? E sempre gostou muito do mar. Íamos comemorar na praia, como ele sempre gosta muito da água, muito do mar. Acho que eu faria uma grande festa. E agradecer a Deus por um milagre. Os motoboys sempre perguntam, né? Os motoboys sempre perguntam, a gente sempre entra nesse assunto do Matheus. E a gente não consegue mais ajudar no sentido, não passa desse... A gente tem uma barreira, que a gente tenta fazer uma coisa, mas a gente não consegue, né? Aí vem aquela pergunta, por que não prenderam aquele menino naquele dia? Que justiça é essa que deixou o menino embora? Se a resposta pra família tá ali. Sabe que é difícil pra gente, motoboy? Quando a mãe dele, Dona Selma, posta um vídeo e ela chora, tipo, pedindo, filho, quero você de volta, vem pra casa. Onde você tá, filho? Isso dói pra gente, porque eu sou um filho, eu não queria ver minha mãe chorando, né? Então, toda vez que ela posta esse vídeo, ou ela faz um apelo, pedindo para as pessoas compartilhar, para a polícia, a resposta do Estado, né? Que precisa dar uma resposta para a mãe. A gente se sensibiliza muito, a gente fica muito mal. A gente quer ajudar, a gente quer correr atrás. Na verdade, a gente quer abraçar ela, né? E isso, um abraço de filho para uma mãe, eu acho que não tem preço. A minha esperança é 100%. Eu nunca vou desistir de procurar meu filho. Eu não sei se é intuição, mas eu não me sinto que meu filho está morto. Meu coração acha que ele está em algum lugar. Onde eu não sei, mas que ele está vivo. Eu não aceito a teoria da polícia que ele está morto. Não aceito. Então, a minha intuição... Eu sonho muito com meu filho. E a última vez que eu sonhei com ele, a gente estava numa festa e ele chegou. Eu espero por esse dia. Eu espero. Deus há de nos ouvir e um dia vai mostrar onde ele está. E nós vamos buscá-lo. Se Deus quiser. Uma mãe nunca desiste do seu filho. Nunca. Acho que nunca vou deixar de procurá-lo. E nessa semana eu estive com Ivanise, da mãe da Sé. E ela me falou isso, não desista. Eu estou há 24 anos procurando a minha filha. E ela está ali, firme, e ela falou que a filha dela está viva. Então, não vou desistir. Vou continuar procurando, contando com a ajuda de tantos anjos que Deus tem colocado na minha vida. E vou continuar a busca até encontrar. E eu vou encontrar meu filho. Tenho certeza disso.